meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de História. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de História, tá certo? Lembro que na aula anterior falamos em relação aos europeus. Então, a tia deixou uma atividade para vocês na página 73, não é isso? A atividade de casa foi página 73, mas também tinha a página 74 e a página 75. Vocês se lembram? A tia deixou essas páginas para vocês, mas a tia na aula anterior abordou apenas a página 73. Mas vamos fazer também as páginas 74 e as páginas 75. Ok? Vamos lá? Página 72, fomos para a página 72. Na página 72, a pergunta, no segundo quesito, pergunta: localize e circule no mapa de Portugal as cidades que mais recebiam camponeses na época das grandes navegações. Então, lembro que começamos em relação às condições dos portugueses da Europa, tá certo? Onde os europeus estavam passando em situações difíceis. Vocês lembram dessa longa conversa que tivemos na aula anterior, onde vocês esqueceram, né, isso, algumas coisas em relação das vidas dos europeus, principalmente os portugueses, onde eles estavam passando uma vida de miséria, de dificuldades. Então, os camponeses, eles saíram para duas cidades. Então, vamos circular essas cidades. Quais foram? Circularam? Porto e Lisboa, isso mesmo. Porto e Lisboa. Então, vejam aí, Porto e Lisboa. Segundo quesito, descreva com suas palavras como era a situação em Portugal diante da migração em massa dos camponeses. Então, eles migraram para outros lugares atrás de melhoria de vida. Então, como era essa situação? Então, creio que vocês responderam. A tia só vai dar uma sugestão de resposta, tá certo? Então, vejam. Surgiu uma quantidade enorme de pessoas desempregadas e buscando oportunidades de trabalho. A situação estava tão ruim que muitas dessas pessoas estavam dispostas a fazer qualquer coisa apenas para continuar vivas. Então, as pessoas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para continuar viva, para verificar. Vejam como a situação naquela época estava difícil. Então, vamos para a página 73, que vocês vão responder agora. A tia vai fazer as perguntas e vocês vão colocar em pausa a responder, certo? Vamos lá. Quarto quesito. Marque com um X as alternativas que apontam as consequências da migração em massa dos camponeses para a cidade em Portugal na época das grandes navegações. Então, vamos marcar aqui, tá certo? A alternativa que aponta essa consequência dessa migração. Então, tem 4 alternativas. Muitos ex-camponeses viviam da mendicância e de pequenos delitos. Então, muitos deles viviam mendigando naquela época. Era verdade? A situação estava difícil e eles tinham que mendigar comida. E aí, é verdade? Vamos lá. A miséria e a pobreza eram crescentes. Então, a miséria lá era muito grande, estava crescendo cada vez mais. E aí, marquem aí. As navegações não se tornaram saída para muitos homens. E aí, é verdade? Muitos não quiseram ir navegar. Eles não se tornaram essa saída, é verdade? Então, vamos lá, a gente vai dar continuidade. Havia muita dificuldade em formar uma tripulação, porque os homens começaram a disputar as vagas disponíveis. É verdade? E aí, já marcaram? Vamos lá verificar? Então, muitos ex-componentes viviam da mendicância. Eles mendigavam, estava tão difícil que eles iam mendigar, tá certo? A miséria e a pobreza era crescente, verdade. A miséria e a pobreza era crescente. As navegações não se tornaram saída para muitos homens, não. As navegações se tornaram saída para muitos homens, pois eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa.
havia muita dificuldade em formar uma tripulação, porque os homens começaram a disputar as vagas disponíveis. Não. Tanto que eles teve que... vieram franceses, holandeses para completar os tripulantes dessas navegações. Lembram? Então, não estão corretas essas duas, não. Vamos para o quinto quesito. Observe uma caravela da época das grandes navegações e descreva uma dificuldade encontrada nessas embarcações. Navio de expedições. A tia falou algumas dificuldades que eles tinham, que eram muitas, não era isso? Então, vamos lá ver. A tia deu aqui uma sugestão, tá certo? Sobre resposta. Então, vejam, uma grande dificuldade era encontrar pessoas dispostas a se tornarem tripulantes das tantas caravelas que se lançavam ao mar, devido à falta de higiene e o risco de naufrágio. Como a tia disse, naquela época não tinha a mesma tecnologia de hoje e não tinha essa higiene, né? Muitos eles faziam o seu defecavam, faziam xixi lá mesmo no barco, não tinha essa higiene. Tanto que as comidas também se estragavam, eles comiam comida estragada. Tinham essas dificuldades, tá certo? Vamos para a página 74. Na página 74, sexto quesito, vocês vão dar pausa para responder essa, tá certo? Porque é pessoal, cada um vai ter que fazer uma história em relação a o que vocês estão vendo aqui. Então, observem aqui. A falta de conhecimento sobre o Atlântico provocava nos navegadores um verdadeiro pavor e a criação de mitos sobre monstros marinhos. Observe a imagem e escreva uma história horripilante com monstros que habitavam o mar e que possa representar uma história daquela época. Então, vocês lembram que naquela época eles tinham muitos mitos, porque assim, eles não conheciam o mar. Eles tiveram que ir, né, para o grande mar, mas eles não conheciam esse grande mar. Então, tinha muito mito. A tecnologia não era avançada. Muitos barcos iam, mas não voltavam. Então, eles diziam que era o quê? Sereia, era monstro. Isso eram os mitos que eles falavam em relação ao grande mar. Tá certo? Então, vocês vão escrever uma história horripilante, parecida daquela época. Ok? Vamos pausar. Vou escrever a história, depois saltem o vídeo. Vamos lá? Vamos para a próxima página. A próxima página. Então, vamos lá, criança. Vamos para a aula de hoje, tá certo? Que é o Pacto Colonial. E o que foi esse Pacto Colonial? O Pacto Colonial são algumas leis, tá certo? Onde a metrópole, ela fez essas leis, tá certo? Elas criaram essa lei, onde a colônia só podia estabelecer alguns comércios apenas com a metrópole. Vamos entender isso na aula de agora, certo? Vamos lá. Então, observe, antes da chegada de Cabral, antes da chegada dos europeus, o continente era povoado pelos nativos indígenas. Lembram disso, né? Porque quando eles chegaram aqui, quem estavam aqui? Os indígenas. Então, antes dos europeus chegarem aqui no Brasil, já tinha os indígenas. Mas, quando eles chegaram aqui, eles descobriram o Brasil pensando que ele podia dominar onde eles chegassem. Porque aqui já tinha um dono, que era os indígenas. Mas eles não consideravam os indígenas porque os indígenas não tinham a mesma religião que eles. Os indígenas, como vocês viram na carta de Peru Vaz de Caminha, os indígenas estavam nus. Então, eles não consideravam os indígenas como cristãos, mas os indígenas tinham a religião deles diferente dos europeus. Então, eles chegaram aqui, a terra é minha, e começou a terra é minha, né, que eram os portugueses, chegaram aqui no Brasil. Com a expansão territorial, as nações europeias ocuparam as terras descobertas. Então,
estudamos na aula anterior sobre essas expedições que ocorreram, foi isso, as expedições que foram para verificar aqui, exploradora, teve a expedição guarda-costa e a expedição colonizadora, que foram para colonizar o nosso Brasil. Então, diante disso, foram dois modelos de colonização que se estabeleceram, que foi a exploração e foi o do povoamento. Então, vamos verificar agora essa colonização exploradora, tá certo? Então, vejam, a colonização, observem aqui, a colônia de exploração, ela ocorreu, tá certo? Com a descoberta do Novo Mundo, seguida das grandes navegações. Os europeus exploraram o território brasileiro e após a posse das terras, elas ficaram conhecidas como colônias de exploração. Após essa posse das terras, elas ficaram conhecidas como colônia de exploração. O principal objetivo dessas explorações era estabelecer a extração de recursos naturais para manter um mercado lucrativo e favorável. O objetivo sempre dessas explorações da terra era o quê? Encontrar o quê? Encontrar riquezas, encontrar algo que lucrasse para o rei de Portugal. Tanto que tem aqui uma charge lucro à vista. Por quê? Porque as terras era como se desse mais riqueza para quem descobrisse essas terras, pois eles exploravam os recursos naturais e, consequentemente, com esses recursos naturais, eles ganhavam com a venda, a exploração dos recursos naturais. Então, para manter um mercado lucrativo e favorável, o monopólio comercial era o método mais utilizado pelos colonizadores para estes se conservarem no poder, uma vez que todo o lucro da extração de metais preciosos e a produção agrícola das colônias era exclusivamente destes europeus que as exploravam. Então, a tia vai explicar aqui, porque assim, a metrópolis, ela era como era Portugal. Portugal era a metrópolis. E o nosso Brasil, ele era a colônia, tá certo? Então, o Brasil, ele produzia, era explorado com pedras preciosas, os seus recursos naturais, com os colonizadores aqui trabalhavam, exploravam a terra e essas explorações eram para dar lucro para Portugal, para a metrópole. Então, vamos verificar aqui, vejam. Portugal, ela era a metrópole, tá certo? E o Brasil, ela era a colônia. Então, no século XVI, começou a se formar um sistema colonial. A existência da colônia e a metrópole. Então, o Brasil, Portugal, ela descobriu o Brasil. Então, ele era a metrópole e o Brasil era a colônia. Então, os recursos naturais explorados daqui do Brasil, ele só podia ir para a sua metrópole. Então, esse pacto colonial eram algumas leis onde todos os recursos do Brasil só podia ter essa troca comercial com Portugal. E essa troca comercial com Portugal, eles tinham que vender por um preço muito baixo que estava no mercado de trabalho. Eles vendiam por um preço baixo. E tanto, eles não podiam comprar com outras nações, eles só podiam comprar com Portugal. Então era esse pacto colonial. O Brasil pegava os seus recursos naturais, suas extrações, tá certo? Seus recursos que tinha na terra, vendia para Portugal e Portugal vendia para outras nações com um valor muito alto, mas Portugal comprava dos colônios daqui no Brasil por um preço baixo. E as pessoas aqui que precisavam de outros produtos, ele não podia comprar com outras nações. Ele só tinha que comprar com Portugal. Se Portugal não tivesse esse produto, ele não podia comprar com outras pessoas. Tá certo? Só com Portugal. Então vamos lá. Verifiquem aqui. Então a colônia, ela tinha as matérias-primas, né?
A colônia, as manufaturas que a colônia precisava só vinha da metrópole. Ele não podia vir de outras metrópoles. Tinha que ser aquela metrópole que colonizou, né? O Brasil colonizou aquelas terras, tá certo? Então, é o pacto colonial. Vejam aqui. Vamos lá, vamos passar adiante. O pacto colonial estabelecia que a colônia só poderia comercializar com sua metrópole. Então, a metrópole que colonizou aquela terra, que é a colônia, era a única que poderia ter esse estabelecimento comercial, essa troca. Então, a colônia, ela não podia fazer com outras metrópoles, ela não podia ter essa troca com outras metrópoles, só com a metrópole que colonizou aquelas terras. E a metrópole poderia fazer com qualquer outra nação, certo? Então, veja, a colônia Brasil só poderia comprar e vender, comercializar produtos para metrópoles, que era o Portugal. Era proibido instalar indústria na colônia, era proibido instalar indústria aqui no Brasil. Os produtos manufaturados tinham que vir de Portugal. A metrópole exercia monopólio, tá certo? Ele era exclusivo, tá certo? Exercia exclusivismo comercial sobre o comércio da colônia. Então, a colônia, ela tinha esse exclusivismo com Portugal. Então, a colônia só podia vender ou comprar de Portugal. E Portugal poderia comprar de outras nações. Então, o pacto colonial é isso, tá certo? Essas leis. A colônia, ela não podia comprar nem vender de outra nação. Não podia. Tinha que ser da metrópole, que era Portugal. O Brasil não podia comprar nem vender de outra metrópole, só Portugal. Vejam aqui essa imagem que a tia trouxe, que era onde tinha essa troca, né? O porto aqui, onde os produtos aqui do Brasil iam para Portugal. E os produtos de Portugal chegavam aqui no Brasil, porque só podia ter essa troca com a colônia só podia ter essas trocas comerciais apenas com Portugal. Então, por não acharem, tá certo, ouro aqui no início, Portugal eles não achou metais preciosos de imediato, eles exploraram outras riquezas naturais que foi o pau-brasil, onde a tia já falou que no início os indígenas, eles trabalharam, tá certo, com trocas de serviços, trocas de produtos. Os indígenas, eles trabalharam, não foram escravos. Eles trabalhavam porque eles trocavam, tinha esse escambo. Eles trocavam os produtos, eles ganhavam perfume, machado, roupa. Então tinha essa troca, mas com essas explorações no pau-brasil, voltando para a exploração do pau-brasil, o que foi que aconteceu? De tanto eles explorarem o pau-brasil chegou a ficar extinto. Então, eles deixaram esse pau-brasil, né? Que vocês lembram que o pau-brasil é onde solta aquela tinta vermelha, onde eles vendiam, eles faziam a tinta vermelha e vendiam. Dava muito lucro para Portugal. Mas o pau-brasil ficou extinto. Então, quase que ele sumia mesmo, não ia existir mais o pau-brasil. Eles procuraram outras atividades econômicas que vinham dar lucro a eles. Lembram de Afonso de Souza, que ele trouxe duas mudas de cana-de-açúcar, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar, onde predominou aqui no Brasil, aqui em Pernambuco e na Bahia. Então, essa cana-de-açúcar foi outra atividade econômica lucrativa para Portugal. Então, Portugal, ele plantava a cana, aqui no Brasil, plantava a cana, os portugueses plantavam a cana-de-açúcar e os escravos trabalhavam, tá certo? Então, começou,
Tinha também a mão de obra. Essa mão de obra, ele só podia receber também de Portugal, que era quem? No início eram os indígenas, mas os indígenas, eles sabiam o território aqui brasileiro, então muitos deles fugiam. Então, eles precisavam de mais mão de obra. Os escravos, né? Isso, os africanos. Os africanos, ele também era uma mão de obra nessas atividades econômicas. Então, a atividade da cana-do-açúcar deu muito lucro também para Portugal. A atividade da cana-de-açúcar deu muito lucro para Portugal. E Portugal vendia com um preço muito alto, tá certo? Que Portugal era a metrópole. E quando a colônia vendia esses produtos, essas matérias-primas para Portugal, ele não vendia com um preço alto, ele vendia com um preço mínimo, tá certo? Portugal, os colonos vendiam com um preço mínimo para metrópoles. E Portugal, que era a metrópole, vendia com um preço muito grande para outras nações, onde lucravam muito. E Portugal viu que outras metrópoles, outras nações, também estavam tendo essa atividade econômica lucrativa com a cana-de-açúcar. Mas a cana-de-açúcar das outras nações estava mais barato do que a de Portugal. Então, Portugal, ele mudou essas atividades econômicas da cana-de-açúcar e foi para a mineração, onde eles descobriram, tá certo? Em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, ouro. Eles descobriram ouro no estado de Minas Gerais, onde ocorreu a mineração, que é outra atividade econômica, outra extração, né? Eles extraíram esses recursos naturais do Brasil. Então, ocorreu ocorreu essa atividade econômica. Então, o Pacto Colonial, ela teve fim quando a família real de Portugal veio para cá, para o Brasil. O fim do Pacto Colonial em 1808. Peguem o livro de vocês na página, abram o livro de vocês na página 102. Na página 102, no último parágrafo, fala sobre quando a família real veio para cá, para o Brasil. O Pacto Colonial chegou ao fim só em 1808, quando a família real portuguesa veio ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, e o príncipe regente assinou uma carta régia, na qual determinava a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Então, quando a família real de Portugal veio morar aqui para o Brasil, fugindo, né, de Napoleão Bonaparte, ocorreu uma carta régia, ocorreu esse fim do Pacto Colonial, onde teve esse fim, tá certo? Do Pacto Colonial. E Brasil, ele abriu os portos, tá certo? E eles podem comercializar com outras nações. Ele pode comercializar e tanto comprar quanto vender com outras nações, tá certo? Tia vai deixar para vocês a atividade para casa. A atividade da página 103 e a página 104. Realize essa atividade, pois na próxima aula iremos corrigir, tá certo? Por hoje é só, estude bastante. Beijo grande e até a próxima.